A Bíblia é chamada pela tradição da igreja de Sagrada Escritura. Ela não é um objeto intelectual, um livro que nos apresenta modelos literários. Ela não é um repositório inesgotável de citações apropriadas para todas as ocasiões. A Bíblia, na verdade, é um conjunto de textos que são obra divino-humana. E a respeito das Sagradas Escrituras, São Gregório de Nissa nos disse: a Sagrada Escritura é o guia da razão e o critério da verdade. Também São Gregório de Nissa nos diz: a Sagrada Escritura é para nós a norma e a medida de todos os dogmas. Aprovamos apenas aquilo que pudermos harmonizar com a intenção destes escritos, dos escritos bíblicos. Pois bem, se a Escritura é realmente sagrada, torna-se impossível tomá-la no seu todo como um aglomerado de textos que se dissecam, se torcem e distorcem à medida que isso convém às nossas fantasias de análise literária, análise histórica. Não podemos encarar a Sagrada Escritura como simples arquivo, depósito de informações históricas e culturais. Santo Inácio de Antioquia dizia: para mim, os meus arquivos são Jesus Cristo. Os meus arquivos invioláveis são a sua cruz e a sua morte e a sua ressurreição e a fé que dele vem. Ele é a porta do Pai, pela qual entram Abraão, Isaque e Jacó, e os profetas, e os apóstolos, e a igreja. Assim, queridos, a igreja trata as Sagradas Escrituras. Encara a Sagrada Escritura como aquela que, como palavra de Deus, nos traz algo de divino, propondo a nossa santificação. Esse é o sentido que podemos descobrir nas Sagradas Escrituras. São João Crisóstomo nos dizia que a Sagrada Escritura do Antigo e do Novo Testamentos são duas alianças entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade, com o mesmo legislador, devendo-se ver o Antigo Testamento como preparação e profecia a respeito do Novo Testamento. De maneira que, quando Deus fala no Antigo Testamento, é o próprio Verbo de Deus que nos fala. E assim, desde as primeiras páginas do Antigo Testamento, que nos dizem que no princípio Deus criou todas as coisas. E ali também se diz que Deus disse e todas as coisas foram criadas. Deus falava e tudo era criado. Precisamente ali naquelas primeiras páginas,
podemos enxergar o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, o próprio Cristo, Jesus, falando e criando todas as coisas, porque ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele. Ele estava na qualidade de palavra, Verbo de Deus, pois no princípio era a palavra, o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. De maneira que, desde as primeiras páginas da Sagrada Escritura, quando Moisés dizia, e disse Deus, haja luz, o Deus que falou foi Jesus Cristo. Ele é a palavra de Deus, a palavra com a qual Deus falou ao longo de toda a antiga aliança, preparando assim a nova e eterna aliança feita na carne e no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, queridos, o grande tema de toda a Sagrada Escritura é Cristo, Cristo Jesus, Senhor nosso. Que assim nos aproximemos desse livro santo, que a sagrada tradição da Igreja chama de Sagrada Escritura.